Pelos profetas, profeta não é vidente, profeta é um homem levantado por Deus que fala aquilo que Deus diz, e fala coisas relativas ao reino de Deus, não a pessoas. Tá? Você nunca vai encontrar Jeremias falando para a mulher que ele encontrou na esquina de Jerusalém: você vai comprar amanhã um camelo novo. Nunca. Ele não se diminuiu a isso, mas ele colocou-se em pé na praça central da cidade e diz assim: vocês precisam se arrepender e voltar-se imediatamente ao Deus de Israel. Isso ele fez. E aí o texto diz no verso 2: nesses últimos dias. Agora ele trouxe para o presente, agora ele trouxe para o agora, e ele ainda usa um outro termo: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora ele fala por Cristo. E aí Paulo, no capítulo 10 de Romanos, no verso 17, diz assim: que ninguém pode ter fé se não for pela pregação da palavra de Cristo. Não é mais ninguém falando, é a palavra pregada. Não há outra regra de autoridade e fé para os crentes senão a santa palavra. Eu não sou obrigado a crer naquilo que ninguém diz, nem naquilo que acontece na vida de ninguém, senão nas sagradas escrituras. Por isso, há segurança nesta palavra. Enquanto os falsos profetas procuram distorcer o evangelho ou ensinar suas próprias fábulas e lendas. E o termo fábulas expressa uma história formulada pelo homem para expressar seus próprios desejos sem qualquer referência à realidade, inventando coisas que não existem. É isso que Pedro está dizendo quando ele fala de fábulas aqui. Assim, a fábula é desprovida de poder redentivo, porque tem origem no homem e não em Deus. Quando homens falam, não há redenção, mas quando Deus fala, é redentivo. Abra sua Bíblia, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, para lermos o verso 4. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E ainda Paulo falando a Timóteo, capítulo 4, o verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Ainda a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo diz que vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E agora Tito, capítulo 1, o verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha a exortação clara no Novo Testamento: não fica ouvindo coisa que os homens estão inventando, não. Pegue-se à palavra, creia nas escrituras, lembre-se, traga ela de cor, de cardia. Lembre-se da palavra de Deus revelada, não no que os homens têm dito, porque os homens santos foram assim porque Deus os separou e não pela vontade deles mesmos. Pedro chama a atenção dos seus leitores para a palavra, ou seja, o Antigo Testamento. O que Pedro faz nesse momento é: olhem para aquilo que é palavra. Na época de Pedro ainda não tinha o Novo Testamento. A Bíblia que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento. Então ele diz: vocês querem ter segurança? Apeguem-se à palavra. Não há fábulas que homens estão inventando, não há palavras que homens estão inventando, mas comparem aquilo que é dito com as Escrituras, como fizeram os de Bereia, que ouvindo o apóstolo, guardaram no coração e depois compararam com aquilo que a palavra dizia. Faça isso. Use a palavra como parâmetro de tudo aquilo que você ouve, de tudo aquilo que você crê, para não ser enganado por fábulas engendradas por homens. Ele utiliza o termo